Olá pessoal, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco em mais este dia e hoje vamos estudar primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4. Vamos juntos? Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá seu Espírito Santo. Embora vivessem numa sociedade onde o pecado sexual era comum e aceitável, os apóstolos ensinavam sobre a verdade e a santidade de Deus. Não rebaixaram os padrões morais para acomodá-los às ideias e tendências daquela sociedade. Por isso, ele repreendia e exortava as igrejas que em algum momento estivessem com a tendência a aceitar o baixo padrão da sociedade. No mundo em que vivemos, onde impera o pensamento de que cada um é o dono do seu corpo e faz o que dele deseja, mas nosso corpo, alma e espírito não pertencem a nós mesmos. Prova disso é que não temos domínio sobre a nossa própria vida. Precisamos entender o propósito de Deus para cada um de nós. E isso inclui também a santificação, santidade, consagração a Deus por meio de uma vida santa e digna no que diz respeito à pureza sexual. A palavra de Deus é clara, que vos abstenhais da fornicação, do sexo fora dos padrões de Deus, fora do casamento, bestialidade, adultério. O padrão de Deus é o sexo no casamento. O versículo 6 a 8 nos diz assim que a transgressão sexual prejudica o irmão. Por quê? O sexo é um tipo de roubo. Você toma algo que não lhe pertence. Neste contexto, aquele que comete o pecado sexual se aproveita do relacionamento ilícito e de seu cônjuge ou futuro cônjuge, o único que tem direito ao sexo. Ninguém engane a seu irmão. A imoralidade sexual de um cônjuge prejudica o outro. Todo ato sexual fora do casamento, além de pecaminoso, é um terrível ato de injustiça contra a outra pessoa. O adultério viola os direitos do outro cônjuge. Intimidades sexuais antes do casamento arruinam a santidade e a castidade estabelecida por Deus para o gênero humano. Prova disso é a banalização do sexo. As pessoas que assim agem sentem-se desvalorizadas após o ato em si, sem compromisso. De acordo com o ensinamento apostólico, aqueles que rejeitam a instrução sobre a santificação e pureza estão rejeitando a Deus. E agora voltemos ao versículo 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. O amor fraternal, encorajar outros cristãos a ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Deixar de trabalhar coloca um fardo de dependência nas costas da igreja e de outros e dá mau testemunho para os de fora.
E agora, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo cuida de um assunto muito importante, que era a dúvida dos tessalonicenses sobre o arrebatamento e sobre a segunda volta de Cristo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Os que dormem é uma metáfora. Significa os cristãos que já morreram. Assim como os que dormem esperam acordar de manhã, os cristãos que morreram experimentarão a ressurreição do corpo e ressurgirão. Em 2 Coríntios 5, versículo 8, estar ausente do corpo significa estar no lar celestial com o Senhor. Parece que o motivo da tristeza dos tessalonicenses era a compreensão errada de que os mortos em Cristo iriam perder os eventos e bênçãos subsequentes à vinda do Senhor. Paulo corrigiu esta percepção errada, ensinando que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Existe a esperança para os cristãos que morreram em Cristo, a ressurreição gloriosa futura. Versículo 14. A ressurreição de Jesus mostrou como será a ressurreição daqueles que dormem. E no versículo 15 a 17, a palavra que Paulo recebeu era sobre o arrebatamento. Arrebatamento é o evento em que os cristãos que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo serão arrebatados nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. O termo arrebatamento vem de rapturo, tradução latina do termo grego que significa apanhar ou levar embora de repente. Em 1 Coríntios 15, versículos 51 a 52, Paulo disse que este evento é um mistério, uma verdade que estava oculta, mas que agora é conhecida e acontecerá num abrir e piscar de olhos. Nós, os que estamos vivos, mostra que Paulo achava que o arrebatamento poderia ocorrer a qualquer momento, até mesmo em sua época. Esta é a esperança da igreja. O arrebatamento pode sim acontecer a qualquer momento, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos subirão para encontrar com eles e o Senhor nos ares. Nós temos na Bíblia exemplo de pessoas que foram arrebatadas, levadas rapidamente de um lugar a outro. Foi o que aconteceu com Filipe, em Atos 8, versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Em 2 Coríntios 12, versículo 2 a 4, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. O primeiro céu é o atmosférico, o segundo céu é o planetário e o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus. Paulo foi arrebatado, mas ele não teve a noção se o seu corpo inteiro foi arrebatado ou só o seu espírito durante a visão. Arrebatamento significa levantamento do corpo dos cristãos quando Jesus voltar. Paraíso expressa a mesma ideia do terceiro céu. Esta é a promessa de Jesus
e que nós cristãos aguardamos. Estaremos com o Senhor para sempre. Até o próximo capítulo.